Bom dia, povo maravilhoso. Quem aqui quer ter melhores resultados, mais resultados, ou quem quer ter resultado diferente do que está tendo no ano de 2024? É sobre isso que eu vou falar hoje. Como alcançar resultados incríveis com estratégias simples para aplicar no teu dia a dia, começando hoje mesmo. Fica aqui comigo, vai enviando essa live já para amigas, para amigos que precisam de resultado, que precisam se sentir melhor emocionalmente, fisicamente, que precisam se relacionar melhor, ter um relacionamento, que querem e precisam ter mais dinheiro, saber como o dinheiro fica nas suas vidas, sem ele chegar e ir embora, ou sem ele nem chegar. Então fica aqui comigo, que hoje tu vai saber como fazer isso de uma maneira muito prática, muito simples, muito rápida, para ter melhores resultados. Energia e vitalidade. Nós precisamos da nossa energia de vida, que ela esteja sempre ativada, sempre com aquela vibração, que é a partir dessa vibração que a gente atrai aquilo que a gente quer para nossa vida. É a partir dessa energia e vibração que a gente consegue ter resultados melhores, que a gente consegue vibrar na mesma energia da prosperidade, da realização, da abundância. Bom dia, Débora! E ela chegou aí já. Deixa eu baixar aqui a música. Bora lá, vamos falar então de resultados, de sonhos, de realizações. Quantas vezes no ano de 2022, 2021, 2020, tu te deixou de lado para atender às necessidades dos outros? Quantas vezes a tua prioridade deixou de ser tu mesma, tu mesmo? Quantas vezes tu deixou de fazer algo simples que era importante para ti, para tua vida, para atender a necessidade do outro? Quantas vezes? Isso que nós vamos falar aqui também, em que tu deve e precisa ser a tua prioridade na vida. Tô tentando aqui te chamar, Débora. Me manda o convite, não tá indo? Quantas vezes tu se deixou de lado em 2023, em 2022, ou até mesmo a vida toda? Quantas vezes tu deixou de olhar para as tuas necessidades para poder atender a necessidade do outro? E tu foi soterrando a tua energia, a tua vitalidade, foi soterrando as tuas vontades. Bom dia, amiga! Bom dia, tudo bom? Tudo bem, amor? Como é que tá? Está? Tudo Eu bem? tô bem, graças a Deus. Eu também, tudo Vamos falar bem, de tranquilo. vida? Vamos Vamos. fazer um compiladinho aqui de várias coisas, né? De muitas coisas. Isso, de várias coisas que fazem sentido para as nossas vidas e que trazem os resultados que a gente quer. Exatamente. Eu vou mandar um convite aqui para algumas pessoas e você que entra na live aqui, convida alguém aí. Convida alguém que você sente no coração, que precisa ouvir o que a gente tem para comunicar aqui, para falar. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não vai. A gente gosta de dizer que sozinhos é bom caminhar, mas de mãos dadas com alguém é melhor ainda. Tem uma outra coisa que é interessante falar, que é muito ruim quando a gente começa uma jornada de aprendizado e autoconhecimento e pessoas vão ficando para trás. Então, quando você convida alguém para a live, você está ajudando essa pessoa a crescer e caminhar junto com você. Então, convidar alguém para a live não é só não é só um motivo comercial, como muita gente diz. Não, é entender que eu estou crescendo, evoluindo e eu gostaria muito que meus amigos, minhas amigas, meus familiares caminhem junto comigo.
E para isso é interessante a gente convidar as pessoas para a live, sim. Porque nessa jornada que a gente vai fazendo aí, pessoas elas vão saindo da nossa vida. Infelizmente, algumas pessoas vão saindo da nossa vida porque elas não compreendem o nosso processo de autoconhecimento. Então, eu te peço aqui, humilde, vou ter o ecossistema, transmitir o mesmo conhecimento que tu tá tendo. E é uma maneira de conduzir essa. Então, sozinhos a gente caminha, mas unidos, né, de mãos dadas com outras pessoas, é muito melhor, né? Então, assim, eu quero fazer uma pergunta já, de cara para essa audiência. Eu quero fazer uma pergunta. Eu anotei aqui algumas perguntas, tá? Gente, por que você está vindo para essa live hoje? Qual o real motivo de você estar vindo para essa live hoje? O que você busca aqui nessa live hoje? Qual é o conteúdo? Qual é o porquê disso? Por que você está aqui? A segunda pergunta, escreva isso, tá? Escreva. O que você está buscando? A segunda pergunta, quais são as tuas expectativas para o ano de 2024 sobre si mesmo? Quais as tuas expectativas para o ano de 2024 sobre si mesmo? Não é sobre o outro, não é sobre os teus filhos, não é sobre o teu esposo, não é sobre a tua mãe e o teu pai. Qual a tua real expectativa para o ano de 2024 sobre si? O que tu busca nesse ano? Qual a tua maior meta, o teu maior sonho? Qual o teu objetivo principal nesse ano de 2024? Você. E a terceira pergunta, o que você mais busca na vida? O que você lá, quando estiver com 60, 70, 80 anos, você vai olhar para trás e vai dizer, nossa, eu conquistei, eu fiz, eu fui. Qual o teu maior objetivo na vida? Você já parou para pensar sobre isso? Escreva essas 3 perguntas. Sobre essa última pergunta, qual o teu maior objetivo na vida? O que você busca na tua vida? Se você tem uma expectativa de viver até os 80 anos, por exemplo, você está na tua primeira metade da vida ou você já está na segunda metade da vida? Se você estiver na segunda metade da vida, o que você está fazendo para concretizar esse objetivo grande? O que você está fazendo para concretizar esse objetivo grande? Então, essas 3 perguntas, vocês terão muita, mas muita consciência ao escrever. Eu vi que está entrando gente novamente aqui. Tudo bom, Cris? Bom dia, Tânia. Tudo bem? Eu vi a Aline também por aqui. E eu vi que entrou a outra Aline, a minha outra amiga Aline. Bom dia para vocês. Então, assim, vou repetir a pergunta aqui, que eu vi que a Cris entrou, tá? A Cris ela é empreendedora, né? Bom dia, Tânia, querida. Vou repetir as perguntas. A primeira, o que você busca com essa live? Vou anotar aqui. O que você busca? Qual o teu real objetivo? Aprender, crescer, evoluir, expandir. A segunda, quais são as tuas expectativas sobre si mesmo? Sobre si. Não é assim, eu espero que meu marido compre um carro. Não é assim, eu quero que meu filho passe de ano. Não, é sobre você. Qual o teu projeto para o ano de 2024? E a terceira pergunta,
o que tu busca na vida. E se tu tá conquistou, busca um sonho grande, você tá na primeira metade da tua vida ou tu tá na segunda metade da tua vida. Vamos pensar assim, uma vida de uns 80, 90 anos. Tu tá na primeira etapa, tu tá na segunda etapa. Se tu estiver na segunda etapa, tu está dando os passos necessários para concretizar esse sonho grande? Anota aí, escreve, pensa. Se você não tem papel e caneta na mão, escreva sobre isso depois, tá? Pensa, volta nessa live, ela vai ficar gravada depois, e escreva sobre isso. Porque aqui a gente vai trazer algumas estratégias, alguns meios para te começar a dar esses passos. Para você começar. Porque a gente sabe, dentro do coaching integral sistêmico, que você precisa iniciar o projeto e manter a sequência ali. Entende? Ter constância. Porque senão tu não atinge mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho da minha parte. A Maura vai falar a parte dela. Primeiro, a primeira estratégia, é saber onde é que você está. Onde você está hoje? Como é que tá as tuas finanças? Como é que tá o teu relacionamento conjugal? Como é que tá o teu financeiro no sentido, você tem dinheiro para fazer o que quer? Para viajar, para onde quiser, para pagar o que quiser para os filhos? Como tá as tuas finanças? Sabe, tem pessoas que consideram que estão bem financeiramente, só que lá no fundo, elas precisam ficar se programando, se planejando para tudo. Elas acabam levando os filhos no mercado, no shopping, e dizem, mês que vem. Isso não é abundância, gente. Isso não é prosperidade plena. Ok, você está na média. Mas por que a gente tem que aceitar ser mediano? Por que nós queremos ou estamos temos que aceitar a mediocridade? Nós não precisamos ser média. Nós merecemos abundância e prosperidade. Então, assim, quando você vai num shopping ou em algum local com seu filho te pede alguma coisa e você diz, mês que vem eu te dou, você está com uma questão financeira aí. Você não está tendo abundância. Esse é um ponto, tá? Então, nem vou chegar no ponto das pessoas endividadas, ok? Esse é um ponto. O segundo ponto, pessoas que empreendem. Por que os teus clientes não ficam na tua base? Por que às vezes tu oferece e a pessoa te pede para te reduzir o valor, sabe? Te pede um desconto. Ou porque a pessoa faz cotação de preço contigo ali, te pede um orçamento de alguma coisa, né? Ou entra na tua loja, quem é lojista, né? Olha tudo e não compra nada. Por que tu não consegue segurar esses clientes? Você já parou para pensar? Às vezes não é só aquela estratégia do planejamento e da organização, não é só a estratégia de estudar administração ou marketing. Às vezes, muitas vezes, tu tem um percentual muito grande do nosso subconsciente. A nossa mente, o nosso corpo tem uma programação mental que atrai as pessoas certas ou as pessoas erradas para o nosso meio. O que acontece? Se eu não estou ganhando o que eu gostaria de ganhar financeiramente, se eu não tenho um relacionamento incrível, essa parte do relacionamento a Maura vai falar. Se eu não estou atraindo abundância, dinheiro, como eu gostaria, se eu não tenho aquela fartura de não precisar deixar para depois comprar tal coisa, para depois, tem que ter um planejamento. Mas sabe aquelas pessoas que estão sempre postergando alguma coisa porque nunca sobra, sabe? Entende? Se você não tem isso, essa abundância,
você provavelmente está atraindo situações que você ganha e perde, ganha e perde. Você até ganha um pouco mais, mas quebra alguma coisa na tua casa, estraga outra coisa, estoura um pneu, o chuveiro queima, entende? Alguém fica doente, ou na situação de clientes vêm, como eu falei antes, vêm, fazem orçamento e, ó, some. A gente, na infância, isso tudo tem relação com infância, tá? Aqui, né, eu comentei antes, eu sou coach integral sistêmica, mas eu estudei muito desenvolvimento humano na parte infantil do 0 aos 12 anos. Eu trabalho com terapia sistêmica também. Então, o que acontece? Da fase do 0, desde a barriga da mãe até os 12 anos de idade, acontece algo que a gente chama de programação de crenças. Então, tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos durante a infância forma uma química cerebral que ela vem para todo o teu corpo. Essa química cerebral, ela te conduz a todos os resultados que tu tens hoje. Se tu tem um relacionamento disfuncional, em que os dois se traem, se você tem um relacionamento que não é romântico e nem amoroso, se você não tem cuidado um com o outro, se você, essa parte financeira, se você vive num ganha-perde, entende? Recebeu um pouco a mais, faturou um pouco a mais, passa ali em menos de um mês, queima micro-ondas, estraga a geladeira, fura o pneu do carro, o cachorro ficou doente, aconteceu uma coisa que uma parte daquela demanda que você ganhou, recebeu a mais, você teve que centralizar em outra coisa, você tem uma química no corpo que atrai essa situação. Ou seja, tu tem um teto e tu não consegue sair desse teto, entende? Tá claro isso, gente? Então, assim, por quê? Porque lá na infância, tudo que a gente acontece, isso dentro da neurociência explica, tá? Tudo que acontece com a gente, tudo que a gente ouve, sente, vê, a gente começa a criar uma programação. É bem programação mesmo mental, gente. É como se o nosso cérebro, quando a gente nasce, fosse liso e livre de crenças. E aí, ao longo da nossa idade, na infância, a gente vai introjetando coisas aqui. O pai da gente leva a gente no mercado e aí a gente pede coisas, ele diz, não tem dinheiro, não posso comprar, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Guria, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não é capim. Tu pensa que eu sou rico? Naquela fase da escola, as meninas vão mais arrumadinhas, e daí você quer ir arrumadinha também, e aí o pai diz assim, não sou rico, tá pensando que eu sou rico? Essa gente chata aí, devem fazer alguma coisa de errado na vida para ter dinheiro, porque dinheiro é difícil ter, trabalho é difícil, trabalho é duro. Muitos de nós escutamos isso várias vezes, tá? Quando a gente escuta isso muito na infância, repetição, a gente acredita que isso é uma verdade, que dinheiro é difícil ter, que dinheiro é só para quem faz alguma coisa de errado, né? Tem algumas passagens bíblicas que algumas pessoas usam até de dizer que só os humildes podem entrar para o céu. E aí você não, às vezes a pessoa ela tem até medo de prosperar e ganhar dinheiro, porque na cabeça dela ela não é bem vista por Deus. Entende, gente? Então, assim, isso é crença. E essa crença que está introjetada na nossa mente faz o corpo inteiro criar uma química. E aqui eu não vou dar a explicação completa, porque isso precisaria de umas 3 aulas. É neurociência pura. Hoje, lei da atração é explicada dentro da neurociência. Então, o que acontece? Quando a gente está nesse fluxo distorcido da realidade, a gente acredita mesmo que não tem como. E a gente bate no teto. E observe se você fatura exatamente o que os teus pais ou um pouquinho a mais que eles apenas. A gente normalmente fica na altura dos pais, isso tem a ver com relações, que a Maura vai falar, ou um pouquinho a mais que os pais. Às vezes,
eu olho pro meu pai e ele é um cara muito grande, ele é poderoso, não me permite sentido final. Eu nunca vou ser como meu pai. Eu nunca vou conseguir conquistar a liberdade financeira como meu pai, porque olha como meu pai é top. Olha como meu pai é incrível. Entende? Isso é um outro tipo de crença. Tem outras situações que tem a ver com uma imagem desfocada nossa da realidade. É uma autoimagem pobre de si mesmo, sabe? No livro da Louise Hay, ela fala, que é uma autora americana, ela fala que ela foi abusada, ela foi maltratada, punida, agredida por toda a infância. Rejeitada. Rejeitada, tudo. Né? O padrasto dela abusava, a mãe dela não acreditava nas coisas que ela falava, ela se sentia rejeitada pela mãe. Então, o que que acontece? Ela criou uma autoimagem dela de pobre, coitadinho, uma pessoa extremamente triste, coitada, sabe? E essa autoimagem distorcida levou ela a uma pobreza mental e uma pobreza financeira por muitos anos. Por muitos anos. Até que ela começou a estudar isso que a gente estuda e aprofundou e começou a destravar isso. E virou uma das maiores escritoras dos Estados Unidos. Então, assim, quando a gente tem uma autoimagem distorcida nossa, sabe? Quando a gente sofre algumas coisas, alguns traumas lá da infância, quando nos chamam de burro, quando nos chamam de você não é capaz de fazer isso. O que é isso? Tu vais fazer faculdade de medicina. Pobre não entra em faculdade de medicina. Tu quer fazer arquitetura, tu não é capaz de fazer arquitetura. Da onde? Que tu vai ter condições de pagar um curso de arquitetura? Sabe? Quando a gente ouve palavras que distorcem o nosso eu interior, distorcem a nossa identidade, a gente se sente incapaz. A gente acredita. Até porque até os 12 anos de idade, a criança, o adolescente ali, né, pré-adolescente, ele não tem o raciocínio lógico completo. Então, tudo que tu falar para ele, ele vai acreditar. Um professor que chama uma criança de burra faz com que a criança acredite que ela é burra. Uma pessoa que chama o outro de, sei lá, boca aberta, que tu não é inteligente, que tu não sabe fazer nada direito. Quem não ouviu isso? Tu não sabe fazer nada direito? Essa frase, tu não sabe fazer nada direito, a criança que não tem um raciocínio lógico completo acredita como verdade. E ela se torna um adulto que ela não sabe fazer uma planilha depois de Excel, não sabe fazer um gráfico. Ela não consegue criar fórmulas ou trabalhar com macros. Ela não se sente capaz de criar uma apresentação de resultados da sua empresa. Ela não se sente capaz de subir de cargo, entende? As coisas que nós ouvimos na infância fizeram com que a gente acreditasse que a gente não era capaz. E aí isso atrapalha o fluxo de prosperidade na nossa vida. Isso faz com que a gente ganhe menos dinheiro, que a gente atraia menos situações prósperas, que a gente se atraia por pessoas erradas também, entende? Porque acontece, é uma química corporal que a gente cria, é uma química distorcida que a gente cria, é uma autoimagem distorcida da realidade. Olha como os bebês são quando são pequenininhos, eles não sorriem o tempo todo? Quem é que faz a criança chorar? É um adulto. É o adulto uma necessidade do bebê. O bebê que começa a sentir essa dor da rejeição, da exclusão, de uma necessidade não atendida, ali ele começa a criar uma autoimagem dele. Mesmo que ele não tenha o raciocínio lógico, ele não pense. Porque a gente aprende, inclusive, que tudo fica na carne. As memórias, elas ficam na carne, introjetadas nas nossas células, entende? Então, assim, gente, se hoje tu não fatura o que tu quer, se hoje tu não tem um relacionamento incrível, tem a ver com essas crenças lá da infância.
Primeiro passo, então, é saber onde é que você está. Onde você está. Qual é o que eu estou fazendo? Como é que está o meu relacionamento? Onde você está é isso. É você pegar o seu financeiro, anotar num caderno todas as suas contas. Se tiver dívidas também, anote suas dívidas. E fazer um contraponto ali. Eu estou ganhando mais do que estou gastando? Ou eu estou gastando mais do que ganhando? Entende? Como está o equilíbrio aí? Vou usar uma frase de um mentor meu. Eu usei a palavra ganhar, né? Mas o certo é faturar. Crianças ganham dinheiro. Adultos criam, faturam, produzem dinheiro. Então, você está produzindo riqueza e abundância? Ou você está mais gastando? Entende? Quando você está gastando mais, isso é um olhar muito medíocre para a vida, gente. Nós nascemos para viver em abundância. Nascemos para viver em abundância. Esse é um passo. O segundo passo, depois que você sabe, é montar um plano de ação para isso. Um plano de ação. E dentro desse plano de ação, uma das estratégias é a limpeza de crenças. Observar os teus pensamentos. Como estão os teus pensamentos todos os dias? Você reclama? Você gosta de um tititi assim na casa dos vizinhos, dos amigos? Como você vê o teu entorno? Nós somos a média das 6 pessoas que mais convivemos. Como está o seu entorno? Você está caminhando com a média as 5 pessoas que estão à tua volta também estão endividadas, cheias de conta como você? No caso do relacionamento, você está andando com pessoas que têm a mesma visão de relacionamento como você? Entende? É olhar para essas coisas e observar os teus pensamentos, as tuas atitudes, as tuas ações. Você está repetindo as frases que os teus pais disseram, inclusive para si mesmo ou para os seus filhos? Quando você tropeça na rua ou derruba alguma coisa, você costuma se autocriticar? Por exemplo, eu sou uma boca aberta mesmo. Eu sou uma estúpida mesmo. Como eu sou burra. Quando você repete aquilo que te disseram, você alimenta a crença. Compreende? Gostaria aqui de fazer um parênteses e pedir para vocês, escreve aqui nos comentários o que você ouviu na infância. Você ouviu que você era burro? Ou você era um idiota? Ou que você não sabia fazer nada direito? Tu não sabe calcular nada, menino, menina. Muitas professoras falam isso. Ou você fez um desenho e um dia desenhou uma flor azul e a professora disse assim, tu tá louca? Não existe flor azul. Flor é rosa. Simplória. Quebrou ali toda a tua criatividade, te bloqueou a tua criatividade, entende? Então, assim, o que tu ouviu? A Virtuosa colocou simplória, ou seja, tá simplesinha demais, simplória. É como se dissesse para a criança assim, tu nunca vai crescer. Eu falei numa live com a Maura esse tempo atrás, eu tinha uma patroa, né, uma dona de uma empresa que eu trabalhei, e ela humilhava os funcionários, dizendo assim, quem nasce para ser jacaré nunca vai ser lagartixa. Olha que humilhante. Quem nasce para isso, perdão. Quem nasce para ser lagartixa nunca vai ser jacaré. Gente, que absurdo. Que absurdo. Talvez ela está repetindo o que ela mesma ouviu. Que ela mesma ouviu. Então, assim, o que você ouviu que você está repetindo? Se você tropeça, derruba coisa, se de vez em quando tu vai no mercado e esquece alguma coisa, o que tu repete para ti mesmo, mentalmente? Sou uma esquecida mesmo. Eu sou uma boca aberta.
mesmo. Ai, como eu sou burra. Você fala isso para você? Ó, a Não Tânia vale disse, nada. eu ouvia, não vale nada. Exatamente. Tu não vale nada, guria. Gente, assim, nem todo mundo sabe. Eu venho de uma família extremamente humilde, tá? Humilde no sentido de que quando a criança, assim, né, botar uma roupa curtinha, apertada, a gente ouvia assim, que é isso? Vai virar uma vadia. Desculpa a palavra, viado, gente. Esse tipo de expressão. E vou ser bem sincera, quando a criança ouve isso, ela acredita que ela vai se tornar isso. Não foi o meu caso, mas eu conheço uma pessoa que virou prostituta com 18 anos. Entende? A mãe dela vivia chamando ela de vadiazinha, porque ela não limpava a casa, porque ela não ajudava dentro de casa. Crenças fazem isso com a gente passa a acreditar no que não ouvia, no que ouvia. Ó, o professor Aurélio diz assim: eu ouvia que os ricos são todos ladrões. Exatamente. Exatamente. Olha, uma das frases que eu ouvia do meu pai: aquele ali que tem dinheiro só pode estar fazendo falcatrua. Só pode, é falcatrua, só pode. Entende? Então, por muito tempo, eu acreditei nessa verdade. Até conhecer famílias muito amorosas, prósperas e com uma generosidade interior profunda, que nada tinha a ver com isso. Entende? Então, assim, isso que a gente ouve faz com que a gente não queira subir para não ser o que nossos pais falavam. Provavelmente você bateu um teto como professor e nunca conseguiu sair desse teto como professor ou criar algo a mais. Isso é inconsciente, gente, porque como eu falei, é uma química cerebral que faz com que todo o teu corpo crie essa química, tá? E aí a gente não consegue, a gente quer, mas não consegue, o nosso subconsciente não deixa a gente ir para frente, entende? E aí é só rompendo esses padrões, é só vindo para uma mentoria, um processo de coaching, sessão de terapia sistêmica. A gente vai fazer uma imersão mês que vem, só rompendo, limpando aquela sinapse neural viciada que está ali, entende? Dando um novo significado, criando um novo caminho neural que tu vai limpar por completo essa crença. Às vezes, trazendo consciência já ajuda muito. Como eu falei, esse primeiro passo, o segundo passo, aliás, cuidando os pensamentos e mudando o verbo. Foi no mercado com o filho pediu algo, alguém pediu alguma coisa, e você iria dizer, não tenho dinheiro, você vai dizer, nesse momento não posso, mas eu me comprometo contigo e vou te dar isso. Entende? É mudando o verbo. Você tropeçou, derrubou coisas, foi no mercado, esqueceu coisas. O nosso maior crítico somos nós mesmos. Antes de nos criticarem, nós já nos criticamos. Então, para de se criticar. Para de se criticar. Entende? Não se critica. Cancela naquele momento a frase que viria. Cancela nesse momento. E aí monta uma nova frase e começa a falar. O segundo passo é criar frases para falar na frente do espelho. Frases. Tudo aquilo que tu ouviu de negativo, tu reescreve de forma positiva. Qual a frase que cabe para uma pessoa que se sente burra? Que, no caso aqui, ó, eu ouvi que ricos são todos ladrões. Qual a frase que são honestos? Ricos são generosos. Eu mereço ser rico. E fala para ti mesmo na frente do espelho isso. Fala. A PNL significa Programação Neurolinguística. E isso é bíblico. É o poder da palavra. O livro
Poder da Língua traz muito disso. O livro O Poder do Subconsciente traz muito disso. Você precisa criar novas memórias positivas sobre si mesmo, para eliminar as memórias negativas. Paulo Vieira fala que só o empilhamento de memórias novas, positivas sobre si mesmo, eliminam as memórias negativas. Só que o único meio de você criar uma memória positiva sobre si mesmo é falando quem você quer ser, quem você quer se tornar. Quando eu fiz aquela pergunta sobre, a terceira pergunta sobre o que você busca na sua vida, qual o teu maior sonho, o que você vai olhar para trás lá com 80 anos e vai dizer, nossa, eu cheguei, eu consegui, eu conquistei, sabe? Você pode começar a falar agora que você já é, que você já está, já conquistou. Entende? Programação neurolinguística. Ó, a Tânia tinha dito ali, ó, não vale nada. Qual a frase que é contrária a isso? Qual a frase positiva que tu pode falar para ti mesmo, Tânia, sobre isso? Eu sou valorosa. Se você for cristã, você diga, eu sou filha amada do Senhor. Eu tenho valor. Eu sou incrível. Eu sou poderosa. Eu sou inteligente. Eu atraio as pessoas amadas e generosas para o meu meio. Meus amigos são incríveis, são honestos. Entende? É falar aquilo que é contrário ao que vem na tua mente todos os dias. Assim você vai criar novas memórias positivas sobre si mesmo. Eu vou passar agora para Maura, que daí a gente vai falando aqui e eu vou trazendo mais coisas para você anotar aí. Uau, estou sem palavras, já falou tudo que precisava. Há músicas que ajudam nisso também sobre o valor. Sim, tudo é programação neurolinguística. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente. Então a gente precisa ter cuidado com as coisas que a gente ouve todos os dias, que a gente sente, que a gente escuta, que a gente vê, principalmente a nosso respeito, como a Débora falou. E aqui eu quero trazer vários pontos, tá? Primeiro eu vou começar falando que, como tu falaste, a questão bíblica, que eu amo falar sobre isso, porque se o dono do mundo criou o mundo para que tenhamos abundância, as pessoas que falam ao contrário são quem? Mesmo que essas pessoas tenham sido os nossos pais, porque eles só passaram aquilo que eles receberam. Eu postei essa semana um vídeo sobre isso da cantora que agora eu não lembro, da Maiara Maraíza, acho que é, não me lembro. Ela falando sobre isso, que ela recebeu da mãe dela muita coisa ruim e que ela sente muito. E aí ela falou no meio do vídeo que eu amo a minha mãe, só sou desesperada por ela, como se ela quisesse justificar. E realmente, sim, nós recebemos dos nossos pais aquilo que eles receberam dos pais deles. E a gente precisa honrar isso, porque foi como foi. Mas a partir de agora a gente precisa se permitir fazer diferente. Aqui, o povo perece por falta de conhecimento. Só que quem está aqui nessa live está tendo conhecimento. Está tendo conhecimento aqui, está tendo conhecimento na internet. Hoje em dia é muito fácil a gente aprender, conhecer e buscar o novo. É gratuito, gratuito entre aspas, porque a gente paga pela internet, né? Mas todas as pessoas têm um telefone à mão que podem buscar, acessar o conhecimento. E o que elas fazem com esse conhecimento? O que tu vai fazer com esse conhecimento quando tu sair daqui da live? Tu vai fechar o teu telefone e vai seguir a tua vida fazendo exatamente igual tu estava fazendo antes? Se tu fizeres isso, não vai ter resultado diferente. É a prática, é a ação, é a mudança na tua postura que vai te trazer um novo resultado. Então, se tu te critica quando tu bate, quando tu esquece, quando tu quebra um copo, sabe aquela sensação que dá quando a gente quebra algo? Da onde vem essa sensação? Da onde vem esse medo? Vem de quando tu fazia isso e tu era castigada, quando tu apanhava, quando te criticavam, quando te xingavam. Então acolhe essa sensação e diz, tá tudo bem quebrar um copo. Eu tenho dinheiro para comprar outro. Eu posso comprar outro. Os nossos pais muitas vezes fizeram isso por medo da falta, da escassez. Então quando a gente diz eu não tenho dinheiro, é uma mentira. Porque se
pegar, às vezes tem 10 centavos no chão, no teu cofrinho, é dinheiro, não é dinheiro. Então é mentira, gente. Tem muita coisa que nós ouvimos que é uma falsa verdade. E a gente precisa desmentir esses medos. Quando a gente diz eu não tenho dinheiro para um filho, não é verdade. A gente tem dinheiro para outras coisas naquele momento. Então a gente precisa aprender a comunicar as coisas da maneira certa. Parar de profetizar nas nossas vidas aquilo que a gente não quer. Parar de profetizar aquilo que vai nos levar para a escassez e pensar na prosperidade. O que que eu quero para a minha vida? Escassez ou prosperidade? Aqui, ó, Habacuque, eu amo essa passagem que fala: escreve a visão e torna ela bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Ou seja, escreve o teu sonho. O que tu queres, não é o que tu não queres que aconteça. Que relacionamento que tu quer a partir de hoje? Com mais amor, com mais confiança, sem medos. Escreve o que tu queres, o que que é para ti um relacionamento ideal. Mesmo que esse relacionamento já esteja na tua vida e não esteja sendo bom, escreve como que é bom para ti. Escreve o teu sonho, como que é o dinheiro, quanto que tu vê na tua conta, que te traz segurança, que dá conforto para ti, para tua família, para os teus filhos. Escreve isso, gente, todos os dias, mentaliza, visualiza isso na tua imagem, a vida que tu queres, a saúde, o corpo, como tu quer te sentir. A gente tem a consciência agora, a gente tem o conhecimento agora. Agora é colocar em prática. Chega de ficar pensando, ah, mas a minha mãe fez isso, o meu pai falou isso. Ele falou porque não sabia. Ele falou porque falaram para ele, e ele achou que estava fazendo bem muitas vezes para ti, te protegendo, te ajudando a ser mais forte, ajudando a encarar a vida, que para ele foi difícil, gente. A vida dos nossos pais não foi a nossa vida. Foi mais difícil, foi mais trabalhoso. E não é por isso que tu tem que te culpar, porque foi difícil para ele, tu vai querer também seguir a vida difícil para honrar ele. Honra ele fazendo melhor, mostrando para ele, pai, mãe, eu dei certo. Muito obrigada pelo que tu me ensinou. Muito obrigada pelo que tu me mostrou da vida. Agora tem coisas que eu sigo e tem coisas que eu faço diferente porque eu aprendi diferente agora. E eu honro. Eu tô toda arrepiada aqui, gente. É isso, gente. É olhar para a vida que nós levamos, honrar ela e fazer diferente. Fazer diferente, sem medo, sem culpa. Isso é o que mais nos atrasa, a permissão de ter. A culpa nos tira a permissão de ter mais. Merece ter coisa boa. Quem erra com o outro não merece. Não é assim que tu aprendeu? Quando tu errava, tu não era punida? Tu não era castigada? Não vai ganhar sobremesa, não comer toda a comida, não merece comer a sobremesa. E tu continua fazendo isso contigo. Inconscientemente, tu continua te punindo quando tu erra. Ontem eu fui na escola, na reunião da escola da minha filha, e teve uma mãe que fala que ela está começando, né, as aulas com as crianças, e ela é nova na escola. Então, ela está fazendo atividade com as crianças e tem coisas que as crianças erraram. E ela não dá errado. E eu acho isso maravilhoso, porque eu não concordo. E aí ela bota um pontinho e ela deu tudo certo para as crianças, tudo certo. E teve pais que reclamaram, porque ele não merece ganhar certo, porque ele errou aqui. Gente, me deu uma dor no coração, porque ela tá repetindo o que ele ouviu. Ela tá repetindo, eles estão repetindo, Não e ela tá tentando criar uma nova programação. Sim, a professora disse isso, gente, não é sobre o erro, eu não boto errado para as crianças. Eles estão fazendo, eu estou avaliando outras coisas. Calma, a gente está começando, eu vou sim trabalhar isso, mas não é sobre o erro. Nossa, quando ela falou isso, meu coração se encheu de amor. Não é sobre o erro, para de olhar para os teus erros. Comece a olhar para as É coisas que tu sobre acerta todos os criar dias. merecimento neles, né? Isso, cara, fez tudo direitinho, pra, né? Tu te esforçou em fazer a atividade, mesmo errado. É isso, gente.
Para de olhar para o erro. O erro foi assim que teu pai e a tua mãe fizeram porque eles aprenderam assim. Olha para as coisas que tu acerta todos os dias. E porque não deu certo, tu diz, tá tudo bem, amanhã eu faço. Tá tudo bem. Se dá amor. Se tu quer receber amor, se dá amor. Aprende a se dar amor. Tu quer receber clientes, dinheiro, se dá amor. Se perdoa. Se perdoa pelos teus erros. E segue sem culpa, sem medo. Aprende a entender esses medos, coloca no papel toda vez que... Nossa, eu tô com medo de fazer um vídeo, de abrir uma live. Eu sou uma, confesso. Quantas e quantas vezes eu fiz lives junto contigo, não foi, Débora? Por medo de abrir uma live sozinha. Hoje eu abri uma live sozinha. Porque eu sou capaz de abrir uma live sozinha e falar esse conteúdo que eu tô falando para vocês. Porque eu estudei ele. Porque eu estudo isso diariamente. Esse é o meu trabalho. Então, qual é o medo de fato? Será que eu tô com medo de ser criticada? Como eu já fui criticada? De não ser boa o suficiente? Eu tô com medo que me digam que eu tô falando não é certo, tá errado? Que isso não é bom? Gente, vamos deixar para trás o que ficou para trás. É hora da gente colocar nas nossas vidas um novo. Eu vou fazer com medo e tudo. Eu vou arrumar um meio de que eu vá fazendo aos pouquinhos. Vou abrir, vou fazer um vídeo na minha casa, eu mesmo falando comigo. Oi, gente, tudo bem? Não sei o que. Vim aqui falar para vocês. Faz palestra com teus filhos, com teu marido. Eu fazia isso. Já, ó, sentem aqui na sala que eu vou falar do meu conteúdo agora. Tá, e aí, o que tu achou? Os feedbacks. Ah, mãe, não gostei disso. Ah, tá muito bom. Treina. Treina antes de ir pro grande, de ir pra arena, sabe? Treina com as pessoas que tu já tem confiança, que já não vão te criticar, que vão te ajudar, te trazendo feedbacks. É isso, gente. Façam o melhor por vocês nesse ano. Se priorizem. E o que eu vou falar é sobre isso. É se priorizar no ano de 2024. Dizer não. Aprender a dizer não ao contrário daquilo que são os teus sonhos. Primeiro, tu tem que ter um sonho. O que eu quero para o meu ano de 2024? Que vida eu quero ter esse ano? Não importa os meus erros, não importa o passado, não importa como que foi. Não importa se eu me culpo porque eu espraguejei meu pai ou minha mãe lá atrás, raiva deles, ou porque eu errei com os meus filhos, porque eu bati, porque eu fiz a mesma coisa que os meus pais fizeram. Ir pra frente, gente. É daqui. É a partir dessa live pra frente. O que tu quer pro teu ano de 2024? Escreve e todos os dias tu tem que olhar para isso. Estou fazendo, como a Débora trouxe. Eu estou fazendo algo de diferente para ter o resultado que eu quero. Eu estou contatando as pessoas para vender, para falar do meu produto. Eu estou fazendo vídeo para dizer o que eu faço. Eu estou mostrando o meu trabalho para as pessoas. É sobre isso. E se eu não estou, por que eu não estou? Qual é o medo que eu tenho? Eu estou com medo que me julguem. Eu estou com medo que as pessoas da igreja digam que isso não é de Deus. Gente, as pessoas da igreja desconhecem muita coisa. Assim como nós desconhecíamos. Se Deus te colocou aqui e o mundo é abundante, é de Deus, sim. O dinheiro é de Deus. É o que tu faz com o dinheiro. Não é sobre o dinheiro. É o poder que tu dá ou não para o dinheiro. Se as pessoas ricas são ruins, sim, algumas são mesmo. Mas não é o dinheiro que fez delas ruins. Elas já são assim. O dinheiro potencializou. Então faz tu o dinheiro que é uma pessoa boa e mostra para o mundo diferente. Use esse dinheiro de uma maneira boa, que as pessoas vejam e digam, nossa, eu quero ser assim como essa pessoa. Eu quero ser assim como a Maura, que é uma pessoa boa, que leva o trabalho dela, que ajuda as pessoas e que tem dinheiro, sim. Tem dinheiro. O dinheiro não é ruim. Isso é uma crença que a gente precisa desmistificar através de nós, gente. Então, observa isso. Começa a dizer mais não e observa quais são as pessoas que tu tem que tirar do teu convívio, que estão te puxando para baixo, que estão ali para dividir contigo as tragédias delas, os erros, as coisas que ela não consegue, ao invés de dividir contigo os sonhos, as possibilidades, as oportunidades.
Essas pessoas, elas não querem a mesma coisa que tu. Então, troca de ambiente. Ambiente, gente. O ambiente sempre vence. Isso aí, já tem vários vídeos na internet falando disso. É cientificamente comprovado. As pessoas que tu tá te relacionando, elas querem a mesma coisa que tu? Ou elas querem reclamar, falar que não estão conseguindo, que o marido é ruim, que os filhos só incomodam, que o dinheiro não chega, que não dá, que tá sempre difícil? Tu quer mesmo ficar ouvindo isso? É isso que tu quer pra tua vida? Se prioriza mais, sabe? Faz isso, muda os ambientes. Anda com pessoas que querem a mesma coisa. Busca as pessoas certas que irão te impulsionar a viver os teus sonhos, não as que irão te criticar. As que vão te criticar, tu tem que deixar de lado. Ok. É a maneira como elas pensam. Elas não, E a isso gente é não amor precisa próprio querer de mudar verdade, né, elas. Maura? A gente precisa fazer por Isso nós. é amor Por próprio nós. de verdade, porque o que acontece? A gente acredita que amor próprio, a gente acredita que amor próprio é algo que é se embelezar, se arrumar, fazer uma massagem. Isso também é. Amor Também. próprio de verdade é olhar para 6 pessoas que tu mais convive, as 5, 6 pessoas, e ver qual delas não está agregando, qual delas está te puxando para baixo. Gente, infelizmente, às vezes a nossa parentela é a que mais nos puxa para baixo. Você diz, eu vou empreender. E eles dizem assim, que é isso? Deixa de ser doida. Isso é para quem sabe, para quem tem dinheiro, para quem estudou. Aí tu diz, putz, mas eu estudei? Tá me chamando de burra? Tipo assim, sabe? É, entende? Às vezes tu vai fazer alguma coisa, as pessoas debocham de ti. Elas riem, elas tiram onda com o teu sonho, sabe? Então, às vezes, a média das 6 pessoas que tu mais convive está puxando você para baixo. Isso que a Maura falou é muito real. Às vezes, isso tem a ver com uma dependência emocional. Quando a gente precisa de aprovação, porque a gente não se sentiu valorosa lá atrás, porque a gente ouviu muito assim, ó, tu não merece ir no shopping com a tua tia, porque tu não fez teu tema. Tu não merece ir na sorveteria com teu pai porque tu não lavou a louça. Tu não merece, tu não merece, tu não merece. Tu acreditou que tu não merecia muitas coisas. E aí agora aqui na fase adulta, tu continua se sentindo não merecedora. E aí tu fica às vezes fazendo coisas para os outros para se sentir realizada, para te olhar, ganhar aquele olhar acolhedor, para te ganhar um sorriso, para te ganhar um abraço. Por quê? Porque tu nunca foi merecedora de nada lá, tu tinha que estar fazendo para merecer. E agora na fase adulta tu tem que estar fazendo para merecer. E isso também tem a ver com o dinheiro. Enquanto tu fica com esse olhar de aprovação, é como se tu tivesse o tempo todo querendo fazer para ser, entende? É um pedido de socorro aí, de aprovação. Me olha, entende? É como se o tempo todo tu precisasse da aprovação do outro para te fazer alguma coisa. Até quando tu vai acreditando que tu não consegue, que tu não pode, ou acreditando no que os outros te falam? Até quando tu vai dando voz a quem debocha, a quem ironiza, a quem não acredita no teu sonho? Até quando tu vai acreditando em quem ironiza aquilo que tu mais quer? Eu lembro uma vez que eu queria fazer uma dança. Tu não precisa. Eu queria fazer uma dança, eu queria aprender tango. E eu convidei meu ex-marido. Ele disse assim, isso aí é pra quem tem dinheiro. E outra, eu não vou fazer isso. Eu olhei pra ele assim, mas eu quero. Não, tu não vai. Tu não vai. Bem capaz, mulher minha vai dançar com os outros. Gente, qual é a maldade? A maldade fala. Entende? Não é sobre você, é sobre o outro. Entende? Então,
assim, quando as pessoas te dizem que você não é capaz, você não deve acreditar. Quando as pessoas ironizam, criticam, brincam com o teu sonho, debocham, elas estão te puxando para baixo. Isso tudo que a Maura trouxe aqui é muito real. Você, às vezes, não consegue dar um passo adiante, porque as pessoas te puxam para baixo. A Maura falou uma palavra, o ambiente sempre vence. Vence. Por isso que, às vezes, na jornada do autoconhecimento, a gente se sente um pouco solitário. Por isso que a gente tem que ter amigos que estejam na jornada do autoconhecimento. Porque um fica ajudando e impulsionando o outro. Por isso que unidos nós somos mais fortes. Gente, tem uma média, um estudo que diz que apenas 3% da população planetária está engajada no autoconhecimento. Isso é frequência. Então, quando a frequência inteira da humanidade está mais no disfuncional do que no funcional, a gente precisa se unir com pessoas fortes, que querem a mudança. Uma mudança interior profunda. Ressignificar essas crenças. Eu mereço abundância, eu mereço dinheiro, eu mereço uma família harmônica, unida e feliz. Eu mereço ter um relacionamento mais romântico e amoroso, fiel, honesto. Sabe? Por que não? Todos nós Eu vou ficar dando merecemos. voz ao que disseram. Todos nós não merecemos. Todos nós merecemos. Está escrito, eu vim para que tu tenha vidas em abundância. Todos, não é aquele ou aquela, é todos. Então, se tu não está tendo, olha para isso. E talvez não é falta de capacidade que tu não tens. Faz muito curso, muitas coisas, mas não avança. Olha para ti, para as relações que tu estás. Elas estão te puxando para baixo. Para de pedir, de querer que as pessoas te vejam, de querer que elas te amem, de querer que elas te aceitem, de que elas te deem afeto. Elas não fazem nem com elas. Muitas vezes. Faça isso por ti. Faça por ti tu. Vai se arrumar. Manicure, vai no cabeleireiro, vai treinar, vai se sentir melhor. Se sente melhor para que tu consiga fazer o que tem que ser feito. Para de se criticar. Melhora o que não tá bom se tu acha que tá ruim. Nossa, mas eu não consigo entender isso, então faz um curso, faz um treinamento. Eu preciso ir para a internet, eu não sei fazer uma live. Então olha um vídeo no YouTube e aprende. Aprende. Se melhora, se capacita e avança. Avança e se permite ter mais cliente, ter mais dinheiro, ter um relacionamento saudável, ter uma saúde, um corpo incrível como tu queres. O que vai te prejudicar, que é ruim, e tá tudo bem eles acharem isso, porque eles não têm o conhecimento que tu tem. E não queira mudar eles, não queira mudar a ideia deles. Oi, Maísa, maravilhosa, amada, que bom te ver aqui. Não queira mudar o pensamento deles para que eles te aceitem o que tu está fazendo. Eles não vão aceitar muitas vezes. Eles não vão aceitar. Porque talvez eles precisem de um tempo para entender que tu tá fazendo. Tu tá fazendo totalmente diferente do que eles te ensinaram. Ele fez, como assim, amor? Então o que eu ensinei não foi bom? Como assim? Então ela vai para outro caminho, mas será que aquele caminho vai ser bom? Entende, gente? Às vezes são os medos deles, as crianças que tu estás fazendo. Mas continua, porque é o propósito, sobre a tua missão, sobre aquilo que Deus te colocou para fazer aqui. Que é diferente do que Ele colocou teu pai, que Ele colocou a tua mãe e os teus irmãos. Avança. Muitas vezes aqui, porque na verdade a Maura tá travando. o meu irmão dizia para mim, eu não quero. Eu dizia, mas irmão, tu tem que fazer isso. Eu não quero. Ele está certo, ele não tem que querer. Ver se voltou. Uma hora aparece para vocês falar. aí, gente. Tá, agora voltou. Pode falar. Eu vou trazer só porque estamos estourando aí 1 hora de live, para não ficar muito comprida, gente. Eu vou trazer mais uma dica. E essa é, assim, poderosa, tá? Se vocês unirem
essa coisa de fala, primeiro se observar, observar pensamentos, observar palavras, observar o que você diz sobre si mesmo, observar essa mania de se autocriticar, trocar a frase e começar a repetir ela na frente do espelho todos os dias, tá? Se você começar a criar um plano ali, anotar tudo, o que tá bom e o que tá ruim, saber onde está, o teu estado atual. E aí, a partir dessas 3 coisas, agora criar um desenho do que você quer. Sabe aquela pergunta que eu fiz lá no início? As 3 perguntas. A segunda, qual a tua expectativa para si mesmo para esse ano? Faz um desenho do teu desejo, da tua meta, do teu sonho deste ano. Faz esse desenho. E segundo, faz o desenho do que você quer para sua vida. Lembra da terceira pergunta? O que você mais quer na sua jornada? Qual o teu objetivo de vida? Sabe? Aquilo que quando você tiver uns 80 anos, você vai olhar para trás e dizer, eu conquistei, eu cheguei lá. Você vai pegar o desenho e vai colocar na parede. Está se concretizando esse ano. Ele está se concretizando esse ano. Uma hora dá umas travadas e acelera o vídeo. E aí eu espero ela falar. Bom, eu acho que agora voltou. Tá. Você pega esse desenho e você vai colocar os 2 desenhos em um local da tua casa que tu possa olhar todos os dias para esse desenho. E você vai pegar uma música que combine com esse desenho, com o teu sonho, tá? Com os 2 sonhos. E aí você vai pegar essa música, você vai botar ali para começar a tocar quando você olhar para esse desenho. Você vai olhar esse desenho, você vai fechar os olhos e você vai se imaginar acontecendo aquilo. Gente, eu convido a vocês fazerem isso pelo menos 21 dias. Pelo menos 21 dias. Todos os dias. Se imagine vivendo aquela situação com essa música. Viva, sinta. É o casamento? É maravilhoso. É o casamento. É uma viagem dos sonhos com o namorado, com o marido? Se imagine. É uma viagem... Gente, vamos sonhar grande. Eu quero estar na Veneza. Em tal mês. Anota no teu desenho a data disso. Imagina. Cada vez que a gente para imaginar, sonhar, olhar para o desenho, o nosso cérebro se enche de dopamina. A dopamina faz com que a gente corra atrás desse objetivo. Entende? Faz sentido? Então, esse é a outra dica aqui da estratégia para você tirar do papel. E essa estratégia é muito coerente. A maioria dos coaches falam aí, mural da vida extraordinária. Outros usam a palavra de mural dos sonhos. Tem vários nomes, tá? Tem gente que faz como se fosse um caderno, assim. Eu achei tão lindo um tempo atrás. Um caderno com todas as fotos dos seus sonhos. Também pode ser, sabe? Pegam aqueles, eu não lembro o nome, que tem plástico dentro. Coloca ali uma foto do teu sonho. Ou pinta, desenha ele. Larga dentro e todos os dias olha, escutando a música. Isso é sinestesia, vai fazer o teu cérebro se encher dessa emoção positiva, vai se encher de dopamina. E é impossível você não correr atrás. Você vai querer correr atrás. E uma última dica, participe de um processo. Entra para um processo. Um processo de coaching, um processo terapêutico, sistêmico, ou esteja em uma mentoria. Como eu falei, juntos caminhamos mais fortes, unidos. Sim. Sozinho você consegue, mas talvez você demore muito tempo para conseguir. Entende? Eu demorei a entender isso. E hoje eu entendo a importância de ter alguém me puxando pela mão. Tá bom? É isso. Fale, Mara. Maravilha! Maravilha! Deixa eu falar agora, que antes que eu esqueça. Eu vou tirar a foto aqui do meu roupeiro, no meu quarto, tem a foto dos meus sonhos. Eu fiz o desenho dos meus sonhos há 2 anos atrás. E olha que incrível. E eu olhei uma semana atrás, 2 semanas atrás, eu disse, tá acontecendo exatamente como tá na foto. Exatamente. Eu botei uma mulher com o corpo que eu quero, tá? O cabelo dela, gente, quando eu fiz isso aqui, meu cabelo tava de trança. E o meu cabelo dela tá igual ao dela. E não foi proposital.
Não foi proposital. Eu vou tirar uma foto e vou colocar nos meus stories hoje para dizer que eu não tô mentindo. O único erro que eu tive foi não colocar data. Mas foi 2021. Lembra daquele treinamento que a gente fez na Febracis? Foi com o Ney. Com o Ney. E eu fiz a foto. Está acontecendo igual. Por que eu não consegui antes? Porque eu não foquei, porque eu não tive um plano. Eu parei, algumas coisas estavam me impedindo. E uma delas era as relações. As relações com dependência emocional. Porque eu estava buscando afeto, reconhecimento, ser vista. E não estava buscando resultado. Não estava buscando resultado. Então, bora, gente. Façam. Desenhem a vida de vocês e coloquem a música e visualizem todo dia que acontece. O teu cérebro, ele não entende o que é real e o que é imaginado. Então, se tu viu na tua mente, já aconteceu. E o último convite é, no dia 13 de abril, nós vamos fazer uma imersão para trabalhar exatamente essas questões. O que está te impedindo, como realizar, desenhar o teu sonho, fazer as ferramentas de visualização de PNL, os arquétipos que a Bruna vai trazer, como se posicionar no Instagram com certo para alcançar os teus clientes. E o Marco Carmona, ele vai trazer sobre como empreender, como organizar uma empresa e ter o resultado que tu busca. O link está na minha bio, está na bio da Débora. Se tu quiser saber mais, me chama a Débora, que vai ser assim, ó, o desromper. Eu vou colocar o link daquilo que ainda está te impedindo de avançar. Eu vou colocar ainda hoje o link na bio ali, porque a minha bio tá cheia de links ali. Mas eu vou colocar esse link na bio ali para você entrar. Nos porque, stories gente, tá também um preço é legal. muito simbólico, tá? Tá um preço muito simbólico essa imersão. O que a gente vai trazer dentro da imersão é algo surreal, tá? É algo divino. Entende? E as duas ferramentas que serão feitas, tanto a da Maura quanto a minha, é justamente para você iniciar, dar esse passo gigante para começar a concretizar os teus sonhos. Entende? Tem muitas coisas. Desculpa. Não tem desculpa. Tem muitas coisas que a gente fica se bloqueando por causa dessas crenças. Tu vai realizar. E aqui no Instagram não tem como a gente fazer um exercício aqui online assim, né? A gente precisa de um ambiente fechado, uma música e que você sinta a frequência do exercício para desbloquear, para limpar essas crenças, ok? Então, assim, esse evento vai ser presencial, né? Dia mesmo, Maura? 16 de abril, né? 16 de abril. 13 de abril. 13 de abril. Isso, 13 de abril é um sábado, vai ser presencial, tá? Quem quiser, tiver interesse, entre em contato conosco ou vai lá no link da bio, que eu vou colocar daqui a pouquinho, eu não coloquei ainda esse, e entra para dentro. Vem desbloquear suas crenças. Gente linda, gente abençoada. E realizar. Isso, sonhar e realizar. Gente linda, gente abençoada. Eu quero agradecer profundamente a todos que estiveram aqui, que ficaram conosco, quem entrou e assistiu um pouquinho, quem assistiu todo. Quem vai assistir depois, gratidão. Lembrem, essa live, ela tem muito conteúdo. Não tem necessidade, por quê, para a gente manter em segredo coisas que a gente poderia contribuir muito na vida das pessoas. Então, transmite essa live para quem você imagina que merece aprender isso. Chega desse negócio de não merece. 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 Gratidão, tá bom? Um belo dia para vocês, um belo dia para ti, amigona aí, essa amiga maravilhosa, minha coach. E bora lá. Beijos. Obrigada, gente. Beijo.